Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai mergulhar numa manobra que está, assim, redesenhando o mapa da indústria automobilística global. E o curioso é que não estamos falando de um novo elétrico de luxo, sabe? Aquele que vai de 0 a 100 em 2 segundos. Não, é justamente o contrário. A gente vai desvendar por que uma gigante como a Stellantis está colocando suas fichas mais pesadas no bom e velho carro acessível. Para guiar nossa análise, temos em mãos um artigo da própria CarbonFi com o título Stellantis Mobilidade Acessível frente à austeridade global. A missão aqui é entender como o aumento de produção de um Citroën popular lá na Europa é muito mais que uma decisão de fábrica. É um termômetro da economia mundial, do poder de compra das pessoas e, o que é mais importante para a gente, tem um eco direto e fortíssimo no Brasil. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida é esse. A Citroën pisa no acelerador da produção dos modelos mais baratos da Citroën. À primeira vista, pode parecer uma notícia comum, mas por que isso é tão relevante agora, nesse momento específico? Porque essa decisão não nasce de uma prancheta de engenharia, sabe? Ela nasce da realidade econômica global. O artigo é bem direto ao ponto. O que a gente está vendo é a materialização da austeridade do consumidor. Um termo técnico, né? Sim, mas é um jeito de dizer que a combinação de inflação nas alturas, com juros que não param de subir, simplesmente acabou com o poder de compra da galera. A conta não fecha mais. Exato. O dinheiro que sobra no fim do mês, se é que sobra, não dá mais para sonhar com um carro caro ou até mesmo um de preço médio. A conta simplesmente não fecha. Peraí. É uma lógica parecida com a que a gente vê no supermercado, não é? Como assim? Quando o orçamento aperta, a primeira coisa que se faz é trocar a marca famosa, mais cara, pela marca própria do mercado que tem um preço mais em conta. Ah, sim. Necessidade de comer continua, mas a forma de satisfazê-la muda. Com o carro, parece ser a mesma coisa. A necessidade de se locomover não sumiu. O que sumiu foi o dinheiro para bancar algo mais sofisticado. A analogia é boa, mas com uma diferença crucial que a gente vai ver mais pra frente. Qual? Um pacote de bolacha de marca própria não te endivida por 60 meses. Um carro é, para a maioria das famílias, a segunda maior compra da vida, depois da casa. Verdade. Então, o risco associado a essa troca é imensamente maior. Mas, voltando ao ponto, a análise chama isso de bifurcação de mercado. Bifurcação? Isso. A Stellantis não está abandonando suas marcas de luxo. A Jeep, a Alfa Romeo, a Maserati, elas continuam lá, gerando margens de lucro altíssimas com um público que não foi tão afetado pela crise. Certo. Só que o volume, o que realmente mantém as fábricas gigantescas rodando e pagando salários, agora depende totalmente da base da pirâmide. O jogo mudou do desejo para necessidade pura e simples. Certo, e é aí que a Citroën entra como protagonista. O artigo usa um termo do mercado financeiro que eu achei muito curioso. Descreve a Citroën como o ativo de refúgio da Stellantis. O que exatamente eles querem dizer com isso? A intenção do termo é essa. Claro, em finanças, um ativo de refúgio, tipo ouro, é para onde os investidores correm em tempos de pânico, porque ele tende a manter seu valor. Mas é uma analogia com um ponto fraco, né? Um carro desvaloriza assim que sai da concessionária, ao contrário do ouro. O que a análise quer dizer, de forma mais precisa, é que o fluxo de caixa da Stellantis fica protegido. A Citroën se torna um refúgio para os resultados da empresa. Entendi. A demanda por esses carros se torna constante, quase garantida, no meio da crise. Exato. A análise argumenta que a necessidade de mobilidade é o que os economistas chamam de inelástica. Inelástica? Ou seja, não é um luxo que você corta quando o orçamento aperta. As pessoas continuam precisando ir trabalhar, levar os filhos na escola, visitar a família. A vida continua. Isso. A demanda não some, ela apenas migra para a opção mais barata que estiver disponível. E a Citroën, com carros como o C3, que foram projetados desde o início para serem baratos de produzir e de vender. Ocupa exatamente esse espaço. Perfeito. É o carro que se consegue comprar quando não se consegue comprar mais nada. Então,
De certa forma, a Stellantis está transformando um limão, que é a crise global, numa limonada bem lucrativa. Eles estão se reposicionando de vendedores de status para fornecedores de uma necessidade básica. Isso também soa como uma jogada de xadrez bem agressiva contra os concorrentes. E é exatamente isso. O que é fascinante aqui é que não é uma jogada defensiva de encolhimento. É um ataque em duas frentes. Quais seriam? A primeira é contra a rival direta nesse segmento, a Dacia, do grupo Renault, que há anos faz um sucesso estrondoso na Europa com carros ultrabásicos e baratos. A Stellantis basicamente disse: esse território também é meu. E a segunda frente? A segunda, e talvez a mais importante a longo prazo, é uma muralha contra a invasão dos carros elétricos chineses. E aqui o artigo usa uma palavra bem forte. Diz que essa estratégia é quase uma confissão por parte da Stellantis. Confissão de quê exatamente? Chamar de confissão é forte mesmo. Eu não diria que é uma confissão de que a aposta nos elétricos foi um erro. Certo. Mas talvez uma admissão de que o timing do mercado está completamente diferente do que se imaginava. A grande narrativa da indústria era a transição verde, a tecnologia. A sofisticação. Exato. Mas a realidade do bolso do consumidor está gritando outra coisa. O que essa aposta na Citroën confessa é que hoje o fator decisivo de compra não é a autonomia da bateria ou a conectividade. É o valor da parcela do financiamento. E na prática? Na prática, o consumidor está preferindo a certeza de um carro a combustão ou híbrido que ele pode pagar hoje, à promessa de um elétrico caro e cheio de incertezas amanhã. Essa estratégia de focar no carro barato me soa muito familiar. Parece que já vi esse filme antes e foi bem aqui no Brasil. A gente consegue traçar um paralelo direto com o que já acontece no nosso mercado. O paralelo não é apenas direto, ele é a origem de tudo. A origem. Sim, o artigo é muito claro nisso. O Brasil é o laboratório de sucesso da Stellantis. Essa estratégia que eles estão implementando na Europa em resposta à crise é, na verdade, importação do modelo de negócio que já fez da Stellantis a líder absoluta de mercado aqui. Faz todo sentido. Fiat, por exemplo. Pense na Fiat, com o Mobi e o Argo dominando os rankings de vendas há anos. Pense no sucesso do Jeep Renegade, que se posicionou como a porta de entrada para o mundo dos SUVs. A empresa aprendeu no Brasil a operar e a lucrar num mercado de alta volatilidade e poder de compra comprimido. Quer dizer, então, que o Brasil não é uma consequência dessa estratégia global? Ele é a inspiração? O que eles estão fazendo lá é brasileirar o mercado europeu? Exatamente. É uma inversão da lógica usual, onde as tendências vêm da Europa para cá. Nesse caso, a expertise de vender em volume para a classe média e baixa brasileira se tornou o principal ativo estratégico da empresa globalmente. E o sucesso da Citroën lá fora? Apenas valida e reforça o que eles já fazem aqui. Prova que a aposta no mercado de massa focada na acessibilidade é o que garante a sustentabilidade do negócio a longo prazo. E para consolidar essa liderança aqui, a análise aponta para uma arma secreta que a Stellantis pretende usar, especificamente para o nosso mercado: a motorização híbrida. Como isso se encaixa na estratégia do carro popular? Essa é a peça que conecta o presente com o futuro da empresa no Brasil. O artigo fala na tropicalização da tecnologia, que é o desenvolvimento do sistema híbrido Flex Fuel. Híbrido Flex. Isso. Ele combina um motor elétrico pequeno com o tradicional motor a combustão, que pode ser abastecido com etanol. Agora, imagina essa tecnologia num carro como o Citroën C3 ou um Fiat Argo. Você junta o útil ao agradável. Como assim? Você ataca os dois principais custos de um carro, o de aquisição e o de utilização. Certo, o preço e o combustível. Exato. O preço de compra continua baixo, porque não é um sistema elétrico complexo e caro, e o custo para rodar despenca, primeiro pela eficiência do sistema híbrido, que economiza combustível, e segundo por usar o etanol, que historicamente é mais barato que a gasolina. E essa combinação vira uma barreira contra a concorrência. Quase perfeita, principalmente a chinesa. Porque as marcas chinesas, como a BYD e a GWM, estão chegando com muita força nos elétricos e híbridos, mas ainda com um preço mais elevado,
Certo? Exatamente, um BYD Dolphin Mini, que é o elétrico mais barato deles, ainda custa bem mais caro que um C3. A Stellantis está apostando que o consumidor brasileiro, na hora de decidir, vai preferir um híbrido flex nacional, mais barato e com uma rede de manutenção estabelecida. Do que um elétrico puro importado. Exatamente, eu estava conversando com um gerente de concessionária que me disse algo sintomático. Ninguém mais entra aqui perguntando de cavalos de potência. A primeira pergunta sempre é: qual o valor da parcela e quanto ele gasta por quilômetro? E a Stellantis entendeu o recado. Antes de todo mundo. Ok, esse cenário parece bem amarrado. Uma estratégia global validada pelo sucesso no Brasil e uma tecnologia adaptada à nossa realidade para se defender da concorrência. Mas o artigo não pinta um quadro só de otimismo. Ele termina com um alerta bem sério, um risco que nasce justamente desse crescimento. Sim, e aqui a conversa fica mais complexa. Aumentar as vendas de carros acessíveis significa, por definição, vender para um público com menos renda e talvez menos estabilidade financeira. E como se vende para esse público? A única maneira de fazer isso em grande escala é através da expansão do crédito. Financiamentos mais longos, de 60 ou até 72 meses, com entrada zero ou muito baixa. O artigo usa uma expressão que deve acender um sinal amarelo. É preciso disciplina de crédito rigorosa. E na prática, o que significa a falta dessa disciplina? É o risco de um calote em massa. É exatamente esse o fantasma. O risco é o aumento da inadimplência a um nível que se torna perigoso. Perigoso como? Se os bancos e as financeiras, na ânsia de bater metas e apoiar as vendas das montadoras, começarem a aprovar crédito de forma irresponsável, só para empurrar os números para cima, você começa a inflar uma bolha. Uma bolha. Sim, e a análise faz uma comparação que dá calafrios. Alerta para que o setor bancário brasileiro, e cita nominalmente gigantes como Itaú e Bradesco, não repita os erros da crise do subprime americano de 2008. Talvez valha a pena a gente lembrar rapidamente o que foi a crise do subprime, porque a comparação é muito forte. Foi uma bolha no mercado imobiliário americano. Os bancos começaram a emprestar dinheiro para comprar casas para pessoas que, assim, claramente não tinham como pagar. Sem renda, sem emprego. Exato. Esses empréstimos de alto risco, o subprime, foram empacotados e vendidos como investimentos seguros no mundo todo. Quando as pessoas começaram a dar o calote, o castelo de cartas desmoronou e levou a economia global junto. E o alerta do artigo é para não criarmos uma bolha subprime de carros no Brasil, onde o volume gigantesco de vendas esconde um risco enorme de inadimplência lá na frente. Precisamente, o crescimento das vendas é ótimo para a indústria, para o emprego, para a economia. Mas o risco de crédito precisa ser gerenciado com lupa. Porque, diferente de uma casa, um carro perde valor rapidamente e é mais difícil de recuperar em caso de calote. E isso pode virar um problema maior. Um aumento descontrolado da inadimplência no setor automotivo pode contaminar os balanços dos grandes bancos e gerar um problema sistêmico. O recado é: cresçam, mas com responsabilidade. Uau! Então, para a gente amarrar tudo que conversamos, a decisão aparentemente simples da Stellantis de fazer mais Citroëns baratos é, na verdade, uma peça de um dominó gigantesco. É um reflexo direto de uma economia global que está forçando as pessoas a serem mais pragmáticas, onde a acessibilidade virou a palavra de ordem. E essa estratégia global, como vimos, não foi inventada agora. Ela foi testada e aprovada aqui no Brasil, que serviu de modelo. O futuro da empresa por aqui parece ser essa receita de carro popular turbinado com a tecnologia híbrida a etanol, o que é uma solução inteligente. Mas tudo isso vem com um asterisco gigante, um alerta piscando sobre a necessidade de não deixar a torneira do crédito aberta sem controle. A grande lição que fica, então, é que a crise do custo de vida acabou invertendo as prioridades. O carro popular, que muitas vezes era visto como um produto sem glamour, virou o ativo mais estratégico e valioso da indústria automobilística. A eficiência em entregar mobilidade básica e não luxo é o que define o vencedor do jogo agora. Isso me deixa com uma reflexão final que vai um pouco além do que o artigo discute. A análise foca na reação da indústria a essa austeridade do consumidor. Mas a questão que fica para o futuro é:
Será que essa imersão forçada no básico pode alterar permanentemente o que os consumidores esperam de um carro? Interessante. Mesmo que a economia global se recupere daqui a alguns anos, será que as pessoas, depois de se acostumarem a viver com o essencial, vão voltar a desejar carros cheios de recursos que não usam e que custam uma fortuna? Ou será que o carro popular veio para ficar como o novo padrão, forçando todas as montadoras, até as de luxo, a repensarem o que é verdadeiramente essencial num veículo? E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.